Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quarto ano do Colégio Emaús. E aí, quarto ano, já sabem tudo das minhocas, dos anelídeos? Bom, então nós vamos fazer a correção aí das 14 questões da nossa última videoaula, tá? Fazer brevemente, tá? Para não ficar dúvidas para trás, tá bom? Porque depois nós já vamos para outro grupo de invertebrado, beleza? Tivemos uma aula exclusiva das minhocas. Então, primeira questão, já te pedia, já te perguntava aí, ó, como que é chamado o grupo das minhocas, tá? E a questão 2 te perguntava como que é o formato do corpo da minhoca. Bora revisar? Bom, como a gente disse, existem os anelídeos. Anelídeos são os animais pertencentes ao filo Annelida, tá? É uma divisão aí dos animais. Filo Annelida são os anelídeos, tá? Que possui o corpo alongado, cilíndrico, com inúmeros anéis dispostos em sequência do seu corpo. Ó, é igual a minhoca. Sim, porque a minhoca é um anelídeo, mas não só a minhoca. Os poliquetos e as sanguessugas também, tá? Então, respondendo a primeira questão, né, é os anelídeos, o grupo das minhocas, o grupo de animais, tá, que representam as minhocas. Elas são chamadas de anelídeos, porque, né, possuem um corpo alongado e cilindro com inúmeros anéis dispostos em sequência, tá? Então, é como se fosse anéis mesmo, pessoal. Como eu disse na nossa última videoaula, né, quando a gente estava estudando as minhocas, percebam que é como se fosse vários anéis juntinhos. Anéis, anelídeo, minhocas, poliquetos e sanguessugas. Já já temos mais uma imagem mostrando como que são esses poliquetos e essas sanguessugas, tá bom? Então aí, ó, podemos dizer também, são animais invertebrados, claro, a gente já está careca de saber. O corpo cilíndrico, né? E alongado, formando por vários anéis. É fácil lembrar. Lembrou de anelídeo, lembrou de anel, tá bom? O corpo dela, né, é em formato cilíndrico, alongado por vários anéis. Questão 3. Onde que as minhocas sobrevivem e por que a questão 4, por que ela tem o corpo úmido? Bom, então vejam só, as minhocas sobrevivem na terra. Todos os anelídeos sobrevivem na terra? Não, tá? Mas como a gente está estudando só minhoca, a gente vai responder a questão 3 brevemente. Elas sobrevivem na terra, já que não existe minhoca que sobrevive na água, tá? E para sobreviver na terra, ela tem que ter o corpo úmido, tá? É como se fosse uma gelatina, pessoal, tá? Que faz com que ela ande por toda a terra sem se machucar. Porque imagina se ela tivesse a pele seca, né? Muito provavelmente ela ia acabar machucando, andando pelas pedrinhas, pela terra, né? Então a umidade do corpo das minhocas ajuda a lubrificar o seu corpo, fazendo com que possível que ela consiga fazer os buracos aí e andar sem se machucar, se locomover sem se machucar na terra, tá? Então ela tem um corpo úmido justamente para se locomover dentro da terra. O que são animais detritívoros? A minhoca é um tipo dele, não é mesmo? Então olha só, para formar esse humus que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Elas se alimentam de matéria orgânica, né? Desses materiais dispostos na terra. Isso é considerado um animal, voltando lá um pouquinho, detritívoro, formando aí o humus, que é extremamente importante para a terra. Já respondendo a questão 6, como que é o solo rico em minhocas? Rico em minhocas, ou seja, tem muita minhoca. Como que é o solo? É bom ou ruim? Não é bom não, pessoal. É excelente. Quanto mais minhoca em uma terra, né, em um solo, melhor qualidade vai ter aquele solo. Mais sementes vão germinar,
né, mais plantas vão existir, tá bom? Justamente pelo fato deles, né, das minhocas serem consideradas animais detritívoros. Elas se alimentam de matéria orgânica e fazem as fezes aí eliminando o humus, que é nutriente puríssimo aí para as plantas se desenvolverem. Questão 7. O que é o humus e qual que é a importância do humus? O humus, pessoal, é as fezes, literalmente, né? O que as minhocas liberam aí em toda a terra. E ele é extremamente importante, pois quando as minhocas vão liberar as fezes, já sabendo que ela se alimentou de terra e matéria orgânica, né? Outros decompositores, alguns fungos e algumas bactérias vão auxiliar aí esse humus, né, ele se decompõe ainda mais, fazendo com que a terra fique cheia de nutrientes, tá bom? Então, por que o humus é importante? Qual que é a importância do humus? Ele é extremamente importante, pois deixa a terra mais fofa e nele há vários nutrientes que vão ser extremamente importantes para as plantas se desenvolverem. Eles são extremamente importantes para as plantas, tá bom? Por isso que onde tem muita planta, vocês podem ter certeza, fazer um buraquinho ali no solo, você vai encontrar muita minhoca. Isso, então, né, mostrando aqui, ó, né, o humus, a terra boa. Muito provavelmente, pessoal, nessa imagem, né, o que vocês acham? É um solo bom ou ruim? Bom, comparando esse solo, né, se a gente fizer um buraco aqui, pessoal, acho muito difícil da gente encontrar uma minhoca. Sabe por quê? Tá seco. Minhoca, né, ela já tem o corpo úmido e sobrevive também em terra úmida. Então, muito difícil da gente encontrar uma minhoca aqui, justificando também, né, evidenciando que o solo não é tão bom assim. Por isso que não tem plantinha nenhuma, tá bom? Então, já podemos relacionar, bater de cara assim, eu falar, ó, pro solo tá bom, pra terra tá boa, tem que ter minhoca. E tem minhoca, tem plantinha desenvolvendo, tem planta crescendo e se desenvolvendo com muita saúde. Vamos lá. Quantas espécies de minhoca que existem aproximadamente em todo o mundo? Foi tema aí, né, na nossa videoaula. Dizemos que existem aproximadamente mais de 5.000 espécies, não é mesmo? São várias espécies aí, né, de minhoca. Então vamos lá. Questão 10. Quais animais fazem parte do grupo dos anelídeos? Animais agora, fazem parte do grupo dos animais que são cilíndricos e podem ser formados aí, né? Eles possuem anéis no corpo. Vamos voltar um pouquinho. Minhocas, poliquetos e sanguessugas. Vamos ver o corpo dele agora. Minhocas, poliquetos e sanguessugas são considerados anelídeos. Todos eles possuem um corpo cilíndrico, né, e formados aí por pequenos anéis. Percebam, pessoal, esse aqui é a poliqueta, sanguessuga e o anel, tá? Nas poliquetas, pessoal, eles são bem pequenininhos, olha só, tá? Eles são bem menores, um bem próximo do outro, formando os pequenos anéisinhos aí. E na sanguessuga, ela tem uma ventosa, como se fosse a boca dela, que fixa assim no corpo dos animais, né? E vários anéisinhos também, tá bom? Então, característica marcante. Todos os anelídeos vivem na Terra? Não, tá? As sanguessugas podem viver na água e as poliquetas também, algumas espécies, tá bom? Então, pergunta de prova. Cite um anelídeo que vive em um ambiente terrestre. Que pergunta difícil, hein? Um anelídeo que vive em um ambiente terrestre só pode ser a minhoca. Então, respondendo, quais são os animais que fazem parte do grupo dos anelídeos? São as minhocas, as poliquetas e as sanguessugas. Quem são os anelídeos? Podemos dizer, né, as minhocas, poliquetas e sanguessugas, mas, resposta completa, né, podemos dizer animais que possuem um corpo alongado, cilíndrico
e com inúmeros anéis dispostos em sequência, né? No corpo, em todo o corpo. Esses são os anelídeos, animais que possuem um corpo alongado e cilíndrico com inúmeros anéis no seu corpo. Respondendo aí a nossa questão 12. Opa, foi 12. Aí uma foto um pouquinho maior, né? Mostrando aí a minhoca, a sanguessuga com uma ventosa aqui, tá, pessoal? É um animal extremamente pequeno. Todos os anelídeos eles são considerados relativamente pequenos. Eles não são tão grandes aí como outros invertebrados. Lembrando também que eles são invertebrados, mas não são insetos, tá, pessoal? Tá? Não confundam, beleza? E nós estamos estudando os invertebrados. Vejo muita gente cometendo esse erro chamando minhoca de inseto. Não, tá? Minhoca não é um inseto. Minhoca é um anelídeo, tá? Minhoca vive na terra. Minhoca tem um corpo cilíndrico, com anéis, não é mesmo? Então, não cometa esse erro. Inseto tem vários. Insetos tem insetos voadores, né? As moscas, os mosquitos, barata, né? Esses sim são considerados insetos. Borboleta, besouro, né? Formiga. Agora a minhoca não. A minhoca é considerada um anelídeo. Tudo bem? Então escrevam aí para não confundir, tá bom? Hoje muita gente confundindo esses conceitos. Minhoca é anelídeo. Minhoca não é inseto. Então, as últimas questões, né? Te perguntando. Questão 13, o que é o clitelo? Tema da nossa... Desculpa. Tema da nossa última videoaula. Clitelo, pessoal, aumentar um pouquinho a foto, é o órgão reprodutor das minhocas. Tá bom? Se você ficou com dúvida, volte lá na nossa última videoaula, assista ela de novo para pegar o conteúdo completo, tá? Então esse daqui, ó, é o órgão reprodutor das minhocas, né? Um outro indivíduo aproxima dessa minhoca, né? A troca das células reprodutoras, né? Masculinas e femininas, formando aí os ovinhos, né? Onde será formado as minhoquinhas filhotinhas. Então, clitelo é o órgão reprodutor das minhocas. A última questão 14, pergunta qual é a relação das plantas com as minhocas. Em que momento que uma planta pode se relacionar com uma minhoca? Muito fácil, pessoal. Muito fácil. Creio que não há dúvidas nisso, não é mesmo? Mas bora entender aqui, ó, quando a gente estava falando do humus, não é mesmo? As minhocas são animais detritívoros, que se alimentam de matéria orgânica disposta no solo. Aquela fruta que você jogou lá no solo, você jogou lá na terra, um mamão, né? Uma manga, jogou uma fruta lá, essa fruta ela começa a se decompor. Né? As minhocas podem se alimentar desse material orgânico em decomposição, né? E durante as fezes ela elimina o humus, tá bom? E esse humus ele vem extremamente rico em nutrientes, além de deixar o solo, ó, bem soltinho, né? E já vem bastante úmido também, tá? Rico em vários nutrientes que vão ser extremamente importantes para as plantas se desenvolverem, tá? Então, primeira coisa, as suas fezes são importantes, pois elas liberam aí esses nutrientes. Mas tem um outro ponto também, que é o fato de deixar a terra bem fofinha, né? A terra não fica seca, nem muito menos dura, igual está nesta imagem. Né? Aqui, só de bater o olho, a gente já vê, parecendo que a terra está bem dura, mesmo falta água aí, a terra está seca e dura. Como que uma raiz de uma planta pode se desenvolver bem em uma terra dura, né? Então ela pode até crescer, só que ela não vai crescer tão bem quanto uma planta, né? Em um solo soltinho e rico em nutrientes, não é mesmo? Porque ali está cheio de minhoca, tá bom?
Então é essa a relação. As minhocas desempenham um papel extremamente importante para as plantas receberem aí os nutrientes, né? E deixar, além de deixar o solo também bastante soltinho, né? Deixa o solo é, rico em nutrientes e solto, fofo, para as raízes se desenvolverem e a planta crescer com muita saúde. Finalizando aí, né, a questão 14, relacionando as plantinhas com as minhocas. Como a gente já viu, onde tem minhoca, o solo é excelente, pode semear, pode soltar a sementinha lá que ele vai se desenvolver. Muito provavelmente, se você jogar uma semente aqui, né, há grandes chances dela não se desenvolver. Bons estudos, um grande abraço e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.